Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleiton Azevedo do blog Dose de Poesia e o vídeo de hoje é para trazer alguns livros aqui que vocês podem ler em somente um único dia. São livros bem curtinhos, são livros que realmente você vai se apegar, vai gostar e você só vai conseguir parar de ler quando você realmente finalizar. Então vamos lá, eu tô com a lista aqui de alguns. Tem grande parte de livros nacionais, mas eu vou começar a mostrar pra vocês esse aqui, que é Alerta Vermelho. Eu acho que eu passei o ano passado inteiro falando desse livro aqui, porque eu realmente me apaixonei demais. Ele conta a história de um robô assassino e é muito divertido, porque esse robô parece um adolescente. Ele não quer ficar perto de gente, ele só quer ficar no cantinho dele e ver as séries dele. Então, é um livro bem curtinho, ó, e apesar de ser um livro bem curtinho, a diagramação dele é dessa forma, então assim, realmente você pegando pra ler, acho que você lê em uma tarde, mais ou menos. E como ele é muito divertido, você vai rir em várias partes aqui, é algo que realmente não vai tomar muito do seu tempo e você vai ficar assim, nossa, eu li tão rápido, eu quero ler os outros. No Brasil, eu acho que já tem uns 4, mas lá fora são até os 7. Tem uma série também, e eu me diverti muito com a série, achei muito legal. E a primeira temporada é nesse livro aqui, então eles conseguiram colocar muitas coisas. O próximo é Evidência de uma Traição, da Taylor Jenkins. Esse livro aqui pode parecer um pouquinho grande, ó, mas ele é todo em formato de cartas, então é um livro muito curtinho de ler. Na época eu lembro que eu li ele numa tarde, então ele é todo em formato de cartas, ó. Aqui é a data, o local, aí o nome da pessoa, é como se fossem cartinhas mesmo. E esse livro aqui você termina bem assim: não acredito que isso aconteceu. Vale muito a pena ler, eu não vou dar spoiler aqui, porque se eu realmente dar spoiler eu vou estar contando o livro. Até mesmo se eu falar algo sobre o livro, eu vou estar dando spoiler desse aqui. Esse aqui, gente, outras coisas que eu guardei pra mim, é um livro belíssimo. Eu não cheguei a conhecer a autora, mas eu comprei esse livro autografado lá na Bienal. Olha que lindo. Esse aqui eu peguei em 2024. Olha que fofinha. Então é um livro muito curtinho de ler, porque é um livro de poesias mesmo. Então você vai conseguir ler bem rápido e você vai se ver muito também em diversos poemas, diversas frases que ela traz aqui, então recomendo demais. E já seguindo aqui no mesmo nicho, outro de poesia, que Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira. Esse livro é um dos meus favoritos da vida. Teve uma época que eu tava muito mal por algumas coisas emocionais, então esse foi um dos livros que me deu força para poder seguir em frente. Já fiquei lendo 3 anos esse livro, porque realmente toda vez que eu lia eu me sentia outra pessoa, me sentia algo diferente. Então é um livro que, apesar de parecer que tem muitas páginas, deixa eu ver quantas tem, 182 páginas, é um livro bem rapidinho de ser lido, ó. É mais de poesias mesmo. Quero muito reler esse livro esse ano. Eu tô aqui com o segundo livro, mas você pode pegar qualquer livro, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto livro. Acho que só lutou até 4 aqui no Brasil, mas Antes que o Café Esfrie. Eu tô com 2 aqui, porque o primeiro eu emprestei minha mãe, mas esse livro, ele conta ali, não só esse, mas todos os 4, conta 4 histórias de pessoas que foram até esse café pra poder voltar no tempo, e aí a pessoa fica nesse outro tempo, só com pessoas que já estiveram ali no café, até que o café esfrie. Então você tem que tomar o café antes que ele esfrie, mas aí naquele momento você tem um período ali para poder conversar com aquela pessoa, mas você não pode mudar o presente, o seu presente. Então você volta no passado ou no futuro, mas aí você não consegue realmente mudar o presente. E aí eu fico pensando, o que me fez ler esse livro pela primeira vez, né? Porque eu leria um livro que eu não conseguiria mais mudar. Mas às vezes quem passa por luto, por outras coisas, é realmente importante ter aquela visão daquela pessoa ali. Então vale muito a pena ler. Como são 4 histórias, é um livro bem curtinho, você vai ler muito rápido e eu duvido você não chorar. Esse aqui, gente, eu não sei se eu consideraria ele realmente um livro para ler um dia. De cada 500, uma alma. Ele tem, deixa eu ver, 108 páginas. E a diagramação dele também é muito confortável de ser lida, mas é uma história um pouco pesada, que ele volta mais lá para um fim do mundo, um apocalipse. E aí tem uns animais que morrem, aí tem um cara que é pago pra poder pegar esses animais. Então é uma história que na época eu dei 5 estrelas, quase foi meu favoritado. Só não foi favoritado porque tinha alguns pontos ali que realmente me deixaram muito enjoadas. Mas vale muito a pena ler e é um livro bem curtinho de autora nacional. Quase terminando, gente. Então, o próximo aqui é A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Esse livro aqui eu conheci por conta do Paulo Hatz e eu conheci os dois na Bienal da Bahia de 2024 e eu simplesmente fiquei muito apaixonada. E é um livro que ele começa... Ele tem 151 páginas e ele começa com um ar de... bem
bem simplório, porque realmente ele, na época que ele começa a contar aqui a história dele, ele não tem alfabetização, não sabe ler, não sabe escrever, então você vai vendo a mudança, a narrativa ali do personagem por conta da escrita. Então ele começa de um jeito com esse homem que ele realmente não sabe ler e ele finaliza com ele realmente tendo a possibilidade de ler para poder ler uma carta do amor da infância dele. Então é incrível ver essa perspectiva pelas palavras do personagem. Isso foi simplesmente genial nesse livro aqui. E o próximo e último livro é para quem gosta de anime, que é simplesmente Your Name. Esse livro também é bem curtinho, tem tanto o mangá quanto o filme dele na Netflix, eu acho. Não sei se mais tá na Netflix, mas é um livro que tem 136 páginas. É um livro relativamente bem gostoso de ser lido, mas bem triste em alguns momentos, porque ele vai contar a história desses dois aqui, que na verdade eles não se conhecem pessoalmente, mas eles se conhecem por conta que um vai tomando o corpo do outro em determinados momentos ali, e tem uma fita vermelha que liga os dois. Então acontecem muitas coisas que realmente fazem você acreditar que, talvez pro meu amor eu tenha realmente essa linha vermelha que une nós dois. Então é isso, gente. Essa é a minha lista de livros para você ler em um único dia. Então, se você tá numa cidade que tá friozinho, final de semana, feriado, já aproveita e faz aquele chocolate quente e pega algum desses livros aqui pra ler, que sério, vocês vão amar. Se você tem indicação de algum outro, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler também. Tchau!